Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula em que estaremos contextualizando o JPA e Hibernate e dando início a uma bateria de questões de concursos públicos. Primeiramente, pessoal, a gente tem que relembrar o contexto em que o JPA e o Hibernate eles se encontram ali no ecossistema do Java, né? Nós temos no Java as camadas MVC, Model View Controller, em que na camada de Model nós temos ali todo o aparato necessário aos dados, seja em banco de dados, seja no XML, no arquivo de texto, você vai centralizar isso numa camada separada em uma aplicação no Java, né? Então isso é um conceito muito fundamental que é aplicado em diferentes softwares. Se você trabalha com software web, software desktop ou até mesmo mobile, você precisa dividir a sua arquitetura em camadas e a camada de dados vai ser exatamente aquela que você vai estar segregando e dividindo para trabalhar com os dados, seja de diferente origem em sua aplicação. Tendo essa premissa então em que eu posso ter dados em XML, em arquivo de texto, em JSON, em banco de dados relacionais ou não relacionais, agora a gente pode pensar numa forma que essa persistência dos dados poderá ser armazenada no meu arquivo de fonte. E no Java nós temos duas características, que é via JDBC e via JPA. Via JDBC nós sabemos que é a API padrão que a linguagem Java disponibiliza para aplicações e conexão com banco de dados relacionais. Então ele utiliza um driver externo para a comunicação dos diferentes sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então, resumindo, o JDBC ele vai criar uma dependência direta entre os sistemas de gerenciamento de banco de dados. Se na sua aplicação atualmente você está utilizando o MySQL, mas posteriormente terá que migrar do MySQL para o Oracle, provavelmente o JDBC não vai ser uma decisão tão boa, porque você vai ter que reescrever boa parte dos seus SQL, assim também como boa parte de alguma transação ou de alguma operação implícita do MySQL que precisará ser migrada para o sistema de gerenciamento de banco de dados do Oracle. Ele é muito utilizado nas aplicações standalone, né, Java SE, ou seja, aplicações que rodam em desktop, em formato de programas instalado no computador. E aí, por último, lembrar, tá, alunos, que no JDBC há interação direta entre o SGBD e a aplicação Java. O outro ponto que nós temos é o JPA, né, seria uma alternativa ao JDBC. E o JPA, pessoal, a gente viu nas aulas anteriores do curso que ele é uma persistência que utiliza o mapeamento objeto relacional. A linguagem Java é uma linguagem que tem amplamente difundido o paradigma de orientação a objeto, né? Então, quando eu penso em JPA, eu vou pensar numa persistência através de um mapeamento objeto relacional. É como se eu unisse o JDBC com a orientação a objeto e essa união formasse o que nós conhecemos como o ORM, né? O mapeamento objeto relacional, que é onde o JPA ele se inclui, né? Outra coisa interessante, pessoal, é que o JPA ele não provê uma implementação, mas ele é apenas uma especificação, né? Nós podemos até fazer um comparativo desse tema com a área de redes, né, em que você tem a pilha de protocolo do OSI e a pilha de protocolo TCP/IP. Uma é a especificação e a outra é a implementação. Isso acontece também com o JPA. O JPA, então, sendo a especificação de um ORM, e a implementação você pode ter o OpenJPA e o mais conhecido deles, que é o Hibernate, tá, pessoal? Que é o que a gente focou no nosso curso e vai focar também agora na segunda parte, por meio da bateria de questões de concurso público. Outro ponto interessante, pessoal, que nós temos que estudar do Hibernate e do OpenJPA seria o seu ciclo de vida. Nós temos três estados no ciclo de vida que são transiente, persistente e detached. Quando o objeto do ORM ele está no primeiro estado, que é no transiente, o objeto ainda não está associado ao banco de dados, né? Não estão sequer nem instanciados e poderão ser instanciados com o operador new. Posso entender esse estado, pessoal, como sendo o primeiro estado em que o objeto ainda não foi associado ao banco de dados, tá? Então, quando você tiver um objeto no seu banco de dados, na verdade, vamos pegar que você tenha dois objetos no banco de dados, em que um está instanciado, né? Um já foi associado ao banco de dados e o outro ainda não, você criou recentemente ele assume o estado de transiente, tá? A partir do momento em que você instancia ele com o operador new, ele passa então agora a ocupar
segundo estado, que é o estado de persistente, tá? Ou persistência. Esse estado aqui ele está sempre associado a um contexto de persistência, né? No caso aí é uma factory, tá? Qualquer alteração dos objetos na sua classe Java serão refletidos automaticamente no banco de dados, tá? Ou seja, há um sincronismo direto. Então esse aqui seria o estado ideal quando eu penso no mapeamento objeto relacional, né? No ARM. Por último, detached, continua existindo a instância do objeto, porém o gerenciador de entidades está fechado, né? E por estar fechado, não vai ter esse sincronismo direto entre o teu objeto Java e o teu sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Então não há sincronia com banco de dados. Então, só lembrando, transiente, o objeto nem sequer está associado ao banco de dados. Persistente, ele está associado e tem sincronismo direto com o banco de dados. E detached, ele está associado com o banco de dados, porém o gerenciador de entidades está fechado, então não vai haver o sincronismo direto com a base de dados. E aí, por último, pessoal, veja graficamente como é que funciona. Um objeto ele começa no estado transiente, a partir do momento que ele é instanciado, então ele passa para o estado de persistente, né, quando é chamado algum dos métodos, né, save ou update ou delete, tá? Ou seja, quando você salvar ou salvar e atualizar, você está inserindo uma nova informação, poderá estar atualizando uma nova informação, ou em caso que você delete uma informação também, isso será persistido diretamente, né, no banco de dados por meio do sincronismo direto. No caso do persistente, que ele pode então passar para o destacado, né, ou seja, ele continua existindo na instância do banco de dados, porém o gerenciador de entidade ele vai se fechar para aquele objeto, tá? Como o caso close, clear, né, limpar, update, salve ou update ou lock, né, você vai bloquear o gerenciamento daquele determinado objeto, tá pessoal? Então lembra, transiente, persistente, detached ou destacado. Com isso então, pessoal, com esse pequeno resumo que nós fizemos aqui nesta aula e que você pode acompanhar nas aulas anteriores também, a gente vai começar então a resolver as questões de concurso público deste assunto. Então vamos começar na primeira questão. Primeira questão, uma questão bem recente deste ano, da banca CESP, no que se refere a banco de dados relacional e não relacional e ao framework JPA, julguem o item subsecutivo. Na utilização de JPA, Java Persistence API, para realizar o mapeamento objeto relacional em uma aplicação Java, surgiu a necessidade de criar uma propriedade idade não serializável em uma classe serializável. Uma maneira de informar que essa propriedade não deve ser persistida em banco de dados é utilizar a notação transiente em seu método getIdade. Perceba então, pessoal, que a questão cobra o conhecimento do candidato se ele conhece sobre o ciclo de vida do Hibernate ou ciclo de vida do JPA. E a questão é bem interessante porque ela também associa um pouco do conhecimento de orientação a objeto. Então ela fala que tem um determinado objeto, né, numa classe Java, que ele não quer que seja serializável, né? Ou seja, não quer que haja um sincronismo direto, né, com o sistema de gerenciamento de banco de dados, que no caso é a idade. E aí, pessoal, a gente vê lá na orientação objeto que quando eu quero consultar ou setar ou alterar alguma informação, eu tenho os famosos métodos get e set, tá? Então, no caso aqui, eu quero consultar a idade, vai ser o método getIdade, né, por nomenclatura e convenção da linguagem Java. A grande questão é a seguinte, pessoal, voltada para o Hibernate, qual que é aquele estado que, além de o gerenciamento de entidades estiver fechado para ele, mas ainda aquele objeto não está nem instanciado no banco de dados. Nós vimos anteriormente, ainda nesta aula, pessoal, que corresponde-se ao estado transiente, né? Ou seja, o objeto nem sequer está instanciado ainda no banco de dados. Ele não pode ser detached, porque o detached já está instanciado ao banco de dados, porém, o gerenciador de entidade se fechou para ele. E caso o método idade estivesse serializável nessa classe, ou seja, houvesse um sincronismo direto com o banco de dados, essa anotação, ao invés de transiente, deveria ser persistente. Porque então, pessoal, nós sabemos que o persistente ele vai ter um sincronismo direto com o banco de dados. Então, o gabarito, pessoal, da questão número 1 está correto. Se você acertou,
parabéns. Caso você não tenha acertado, continue resolvendo as questões com a gente, que com certeza você vai acertar na próxima. Questão número 2 da banca Consuplan. Ao utilizar JPA para que um objeto torne-se um objeto persistente, precisa passá-lo para o estado manage ou gerenciado. E para isso deve-se chamar o método e aí assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Temos a letra A, insert, letra B, create, letra C, persist ou letra D, create query, tá? Questão bem simples, tá, pessoal? Mais uma vez cobrando um pouco aí sobre o ciclo de vida do JPA, do Hibernate. E aí nós sabemos também, pessoal, embora eu não tenha comentado nesta aula aqui, mas nós vimos ali no ciclo de vida do JPA que temos também o estado manage, o de gerenciado, tá? Que seria o estado que vai posteriormente ao estado de persistente, em que tu vai gerenciar todos os objetos que estão persistidos dentro da tua entidade, né? E que farão sincronismo direto com o banco de dados. Então, nesse caso, pessoal, qual que é o nome do método? A própria questão já dá um pouco a dica, né, quando ela fala do objeto persistente, tá? O método, então, pessoal, é o método persist, tá? O set create não fazem jus a essa questão. E o create query é quando eu quero criar uma query em SQL, tá? Ou utilizando JPQL ou então HQL e utilizar dentro de uma classe Java, tá, pessoal? Então, o gabarito aí da questão número 2 é a letra C. Questão número 3 da banca CESP. 2018. O Hibernate é uma solução tecnológica para ORM que aceita o uso da JPA e que permite padronizar as implementações de ORM em Java, embora ainda seja possível mapear as classes utilizando o XML. Pessoal, nós temos várias definições aqui, várias orações aqui para a nossa pergunta, tá? Esse é o tipo de pergunta que você deve analisar ela parte por parte, tá? Então vamos fazer isso. O Hibernate é uma solução tecnológica para ORM que aceita o uso da JPA e que permite padronizar as implementações de ORM Java. E aí, pessoal, isso aí está certo ou está errado, né? Está certo, tá, pessoal? A gente viu que o Hibernate ela é uma implementação do JPA, que por sua vez é uma especificação de um mapeamento objeto relacional, né, um ORM que cita na questão. E ela fala também que o Hibernate permite padronizar as implementações do ORM em Java. Isso está correto, tá, pessoal? Caso você tenha conhecimento de orientação a objeto no Java, pode ter certeza que você vai ter um domínio um pouco mais fácil do Hibernate do que alguém que não conhece Java, tá? Porque o Hibernate, pessoal, ele foi primariamente feito para trabalhar com JPA. E o JPA nós sabemos que é a Java Persistence API, é uma API de persistência de dados focada apenas no Java, tá? Então, o Hibernate ele tem total compatibilidade com a linguagem Java. E aí, por último, ela fala também, embora seja possível mapear as classes utilizando o arquivo XML, tá? Exatamente, tá, pessoal? Você pode mapear as classes utilizando o XML, inclusive até o arquivo de configuração do Hibernate, né, com o seu banco de dados, né, com a migração, pode ser também utilizado o XML. Para quem não sabe, o XML é um formato de dados, tá, que permite comunicar aplicações heterogêneas. No caso, eu quero comunicar uma aplicação Java com uma aplicação JavaScript, aplicação Java com uma aplicação PHP. Tá? Tu pode utilizar o formato XML ou o formato JSON para transporte e comunicação dos dados. Tá? E nesse caso, o Hibernate ele utiliza apenas o formato XML. Ok, pessoal? Então, o gabarito da questão número 3 está correto. Questão número 2, letra C, gabarito da questão número 3 está correto. Vamos finalizar a aula neste momento, pessoal. Te vejo então na próxima aula.